obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do INAC, obrigado pela sua presença e pelas suas explicações até agora. Há uma coisa que eu não posso deixar de registar, com uma enorme perplexidade, porque até agora, até ao dia de hoje, eu estava perplexo, diria assim, com aquilo que eu pensava que tinha sido o comportamento do INAC e as opções e a contribuição que o INAC tinha dado para que o modelo de regulação fosse este. Ou seja, então, mas que INAC é este que nós temos, que, tendo as competências que tem e participando como participa num processo de definição de regulação, ainda por cima contratual, em que o Estado deixa de ter, no limite, soberania, a não ser que pague à concessionária, por decisões que não estejam previstas no contrato, e eu estranhava como é que o INAC tinha produzido ou contribuído para se produzir uma coisa destas. Eu quero lhe dizer, Sr. Presidente, que fiquei verdadeiramente surpreendido com aquilo que nos revelou de que o INAC não foi ouvido em momento algum neste processo. E quero lhe dizer que isto é uma coisa que eu penso que nunca aconteceu. Aliás, eu penso que aquilo que pode... aliás, há pouco deu o exemplo da Inspeção-Geral de Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças não escreve as leis que são depois aplicadas. E está ali à parte alguém que está a dizer que os juízes também não escrevem as leis e tal. Mas o INAC não é a Inspeção-Geral da Aeronáutica, pois não, Sr. Presidente? Quem é que é o serviço no Estado português que é responsável pela definição de políticas e da assessoria junto do Governo? Assessoria não. O serviço público que responde pelo setor da aeronáutica em Portugal. Não estou a falar em termos não estou a falar em termos de fazer cumprir policiamento. Não estou a falar de policiamento. Não estou a falar do enforcement, como gostam os americanos de dizer, e alguns portugueses também já dizem. Estou a falar do serviço público. Quem é que escreve a regulação económica se não é o INAC a escrever? Isto é, Sr. Presidente, eu se calhar faço aqui uma pausa para que haja condições novamente para podermos... Pedia silêncio a todos os deputados. Podes continuar. A todos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, é uma revelação surpreendente esta de que terá sido ao nível do Gabinete de Secretário de Estado que estas 822 páginas foram compiladas para que se chegasse a um plano estratégico com todo um modelo de regulação associado. Aliás, quero dizer o seguinte, não estou a ver, e digo humildemente que não sei, se alguém souber que me diga, onde é que existe um modelo de regulação que define políticas de Estado que é um anexo de um contrato de concessão com uma empresa privada, que é o anexo 12. O anexo 12 do contrato de concessão com uma empresa privada é a lei. E eu penso que isto é uma coisa inédita, pelo menos para mim, e aguardo esclarecimentos nessa matéria. Eu até ia perguntar uma coisa, Sr. Presidente, eu ia perguntar assim, então mas quem é que escolheu estes 12 aeroportos? Porque nós estamos vinculados a um tarifário que vai ser o resultado, aliás, que é definido, como disse o Sr. Presidente, o tarifário que nós aqui vamos pagar é definido e determinado pelos preços que forem praticados nestes 12 aeroportos. Definido no sentido em que está aqui um teto. Está aqui um teto. 15% para cima, devolve-se o dinheiro naquela porcentagem que diz, 15% abaixo, ainda pode aumentar 2%. Eu ia perguntar, mas o que é que a gente tem a ver com Estocolmo? Já foi perguntado. E por que é que só aparecem aeroportos europeus? Se a competitividade é, de facto, internacional e não é a nível da realidade portuguesa, eu até desenvolvo esse seu raciocínio. Então, e é só europeia? E nós só competimos com Estocolmo e com Copenhaga e com Berlim? Não competimos com Marrocos? Não competimos com a América Latina? Não, vai-me dizer que não. Vai-me dizer que a escolha destes aeroportos... Aliás, eu ia perguntar... aos seus deputados, acalmem-se, deixem-me falar, que eu também fiquei silencioso a ouvir. Quando nós escolhemos estes aeroportos, isto tem um resultado.
tem um resultado que é preços, em termos absolutos, em euros. A gente pode depois ir à taxa cambial e ver se isto fosse em outra moeda. Mas quando nós falamos disto, eu perguntava assim, então, mas quem é que escolheu isto? E o Sr. Presidente dir-me, não sei, acredito que dirá isto, porque tudo aquilo que tinha a ver com as outras escolhas não passou por si. E eu não o vou confrontar, porque politicamente isto são opções, não são apenas opções técnicas, são opções políticas, e não o vou confrontar com opções que determinaram uma base de referência que vai vincular as taxas de aeroporto do nosso país. E, portanto, eu não sei quem é que escolheu. Terá sido o Estado dos Transportes, eventualmente? Terá sido a ANA? Terá sido a Vansi? A gente não sabe, mas não é agora que vamos saber. Aquilo que nós temos colocado é que nós estamos aqui obrigados a discutir a realidade da concretização de uma política e de uma opção que não devia ter sido seguida. E lá voltamos ao mesmo. Isto não é uma coisa que eu possa confrontar o Sr. Presidente do INAC. O Presidente do INAC deve responder por aquilo que é a atuação do Estado português em matéria não apenas do policiamento e do enforcement, não apenas da regulação, mas de facto daquilo que é o funcionamento do Estado no que diz respeito à intervenção neste setor. E, a partir do momento em que estas opções são definidas a montante, quer na estratégia, quer na sua concretização, então a coisa acaba por ficar mais dificultada relativamente às questões que estão em cima da mesa. Aliás, eu julgo que há um parecer, está também mais um anexo do contrato de concessão, o parecer do INAC ao plano estratégico da ANA. E no parecer do INAC há uma coisa que me chamou a atenção, que tem a ver com aquilo que dizia de que os aeroportos nos Açores são insustentáveis. Eu não tenho tempo para comentar sobre essa afirmação. Eu admito que não fosse exatamente isso que o Sr. Presidente queria dizer. Os aeroportos dos Açores não são rentáveis, mas isso não pode querer dizer que são insustentáveis. A defesa nacional é insustentável, a soberania nacional é insustentável, os Açores e a Madeira são insustentáveis, este país é insustentável se não for rentável. Não podemos pensar assim. Vamos pensar, há um serviço fundamental de coesão territorial do nosso país, de soberania nacional, e os aeroportos dos Açores são sustentáveis nesta medida. E nesta medida há um aspecto que me chamou a atenção, que é uma reivindicação antiga da região autónoma e que o INAC identificou e bem. Estou a pensar num investimento, penso no aeroporto da Horta, que tinha a ver com uma coisa chamada Runway and Safety Area, a área de segurança resa na pista do aeroporto da Horta. O parecer do INAC identifica, falta isto no investimento do plano estratégico da ANA. Isto deve ser colocado. A ANA ignorou essa opinião do INAC, que eu estava convencido que não era apenas uma opinião. Não vale tanto como um cidadão que se dirige à ANA. E eu pergunto, quando o Presidente da ANA esteve cá no dia 15 e respondeu à nossa questão sobre esse investimento como uma coisa que acaba por ser compensado com as medidas que foram tomadas a outros níveis e que justificou assim não se desenvolver essa intervenção, eu pergunto, qual é para o INAC a consequência dessa opção de não seguir aquilo que foi as conclusões e as recomendações do INAC? Como eu digo, não é uma entidade qualquer. E para terminar, Sr. Presidente, eu gostava de colocar uma questão que tem a ver ainda com este processo da ANA e que tem a ver com a questão de segurança na vertente safety ao nível operacional do aeroporto de Lisboa, que é a questão dos bombeiros. Nós colocámos a questão ao Sr. Presidente da ANA, explicou-nos porque é que agora passam para a contratação de uma empresa privada. Essa empresa privada, segundo sabemos, não tem nenhuma experiência de aeroportos, porque o único aeroporto que tem a seu cargo é o aeroporto de Cidade de Rodrigo, que não funciona, é uma empresa de consultoria que subcontrata bombeiros, e foi essa empresa que ficou com a adjudicação, digamos assim, no aeroporto de Lisboa. E eu pergunto se o INAC teve alguma verificação ou alguma intervenção nesta matéria, se teve, porventura, algum momento em que a questão passasse pelo crivo do Instituto, e até que ponto é que
deu parecer, até que ponto é que certificou do ponto de vista concreto e da verificação concreta das condições, para além dos formalismos e da verificação, digamos, das questões, digamos assim, burocráticas, passe a expressão. Gostava de ter um esclarecimento sobre esta opção por esta empresa que fica com a operação dos bombeiros do aeroporto em Lisboa. Muito obrigado. Há uma coisa que, ao longo dos anos, nos debates políticos, nós vamos percebendo alguns sinais que vão aparecendo e há coisas que são quase reflexos. E então há uma coisa que nos habituamos a constatar, é que quando começamos a ouvir falar em Coreia do Norte, Sibéria e coisas que já andas, é porque o debate se está a perder e é preciso ir buscar essas coisas. E então, como neste quadro do debate as coisas estão a ficar relativamente claras do ponto de vista da identificação dos problemas, a agitação parece que é bastante significativa e a desorientação política é mais que muita. E então, como calculará e seguramente concordará comigo, a nossa base de referência tem a ver essencialmente com a tal competitividade, ou eu diria melhor, a concorrência externa que não se limita à Europa e seguramente não estará na primeira linha dessa concorrência o aeroporto de Estocolmo ou o aeroporto de Berlim. Eu gostava de fazer uma pergunta concreta sobre essa comparação vinculativa e com esse painel de referência que alguém inventou e alguém escolheu, não sabemos quem. É que, enquanto estes 12 aeroportos continuarem a estar acima daquilo que é praticado enquanto taxa aeroportuária no nosso país, e enquanto continuarmos a estar abaixo da tal banda de 15% para baixo ou 15% para cima, e estamos muito longe ainda de atingir, então o ritmo de aumento que temos vindo a assistir nestes anos poderá, para todos os efeitos, continuar a verificar-se. Ou não? O que isto significa é que, enquanto nós continuarmos a ter estimativas de tráfego que sejam prudentes, digamos assim, enquanto não tivermos surpresas do ponto de vista de quebras de tráfego, ainda assim os cenários que estavam colocados no plano estratégico faziam uma diferença de 7 cêntimos, salvo erro, num quadro de perda de tráfego de um ano para o outro. Portanto, para baixo não baixa muito, mas para cima, pelos vistos, está a subir muito. Então, o Sr. Presidente do INAC ainda há bocadinho dizia que a estimativa para janeiro do ano que vem é de um aumento de 9%. E, portanto, 4%... perdão, não é aumento, é o ajustamento, enganei-me. 9% de ajustamento para cima, depois de um aumento de 2,2% de aumento em abril. Isto vai sempre aumentando e vai continuando a estar abaixo. Se nós estamos a 22% de estar abaixo de 15% da mediana daquele painel de 12 aeroportos que alguém escolheu, não sabemos quem, então este modelo é ótimo, este modelo permite, para todos os efeitos, que este ritmo de aumentos e ajustamentos continue a acontecer. E, portanto, há aqui um caminho que não é excepcional. Não estamos perante um fenómeno excepcional de aumentos e ajustamentos. Estamos perante um caminho aberto para continuar a ir para aí acima as taxas aeroportuárias. E... há outra pergunta que eu gostava de fazer. E a pergunta que eu gostava de fazer... julgo que o Sr. Presidente do INAC continua a ouvir-me, apesar dos ruídos e dos apartes. Eu vou pedir para, se não se pode interromper, para ver se há um bocadinho de tranquilidade na sala. Muito obrigado. É tal coisa, Sr. Presidente, é aquilo que eu dizia ao início da minha intervenção. Mas é que eu não sei se foi o início da sua intervenção, Sr. Deputado. Pela primeira vez, o INAC solicitou um estudo econométrico para permitir a definição de projeções a 10 e a 15 anos, embora sabendo que um horizonte destes comporta sempre riscos, é mesmo, especialmente neste setor, não é? Como se sabe. A preocupação que isto me levanta é o seguinte: então nós fizemos salvo seja, então o Estado português faz um contrato e faz um negócio de privatização quando não há estudos econométricos e quando não há uma base técnico-científica de avaliação que permita projeções, ou seja, comentário meu, isto basicamente foi uma aterragem às cegas. Porque um estudo econométrico
pela primeira vez é solicitado, levanta a dúvida sobre quais foram as bases do ponto de vista econométrico e de projeções para as tais estimativas que não devem ser feitas apenas para cálculo de um ano para o outro, ou de 2 em 2 anos, para o benchmarking com os tais 12 aeroportos. É que, nesse caso, foi um negócio que alguém forneceu, um negócio feito com uma base que alguém forneceu ao Estado português e que não foi o INAC. Já verificámos isso. Outras perguntas concretas que eu gostava de colocar, para terminar, Sr. Presidente, têm a ver com as incumbências do INAC relativamente à certificação e à operação do ponto de vista aeroportuário no nosso país, e aqui até me estou a referir à questão do handling. E eu sei que transmitiram-nos a informação em reunião na Assembleia, que foi transmitida ao INAC ao longo de várias vezes nos últimos tempos, pouco mais de um ano, a tentativa de constituir numa empresa que pertence à ANA, chamada Portway, é a empresa de assistência em escala que pertence ao grupo da ANA Aeroportos, uma figura híbrida entre o operador de assistência em escala e o técnico de tráfego e assistência em escala. Existe a certificação OAE e existe a certificação TTAE para o handling, para a assistência aeroportuária, e há uma tentativa não, já foi feito o recrutamento, a imposição desse funcionamento assim, de um terço géneros que não está previsto na certificação INAC. Esta questão já foi suscitada ao INAC umas 4 ou 5 vezes e não houve resposta até agora. E estou a falar ao nível das organizações dos trabalhadores, do sindicato que levantou este problema. E em reunião recente foi-nos transmitida a preocupação de que, ao arrepio dos normativos e da regulamentação em vigor e da certificação existente, está aqui um sistema de funcionamento fora desses parâmetros, que está a ser imposto, obviamente, com o objetivo de poupar dinheiro nos salários e condições de trabalho por parte desta empresa, pertencente à ANA, por sua vez pertencente ao Grupo Vinci, relativamente à intervenção. Quando o INAC tem, digamos assim, as competências de acompanhamento e supervisão na aviação, desde que o avião coloca os calços até que tira, para começar a ir para a pista. E, portanto, há aqui uma competência de intervenção que naturalmente não pode ser ignorada e que deve ser motivo de uma dúvida. Para não ir a mais nenhuma ronda, e último ponto, Sr. Presidente, ainda a propósito das questões que referiu há pouco da transparência e da divulgação de documentos por parte do INAC. É verdade que o INAC divulgou muitos, quase todos, os documentos relativos à concessão. Eu queria colocar sobre a licença do operador de handling. O concurso de 2011, nas 3 categorias, foi um concurso com uma transparência que não se verifica hoje em dia. O novo concurso, ou os novos concursos de 2014, em separado para as 3 categorias, digamos assim, para aeroportos diferenciados, os concursos não aparecem no site do INAC, apareceram num Diário da República, que todos nós temos a obrigação de conhecer, mas que não foi fácil lá chegar, e de qualquer das formas, ao contrário do que acontecia há 3 anos atrás, nada se divulga por parte do INAC e, inclusivamente, o programa de concurso não tem nem de longe, nem de perto, o nível de detalhe que tinha há 3 anos atrás. Eu gostava de perguntar se houve alguma mudança de orientação ou mudança de perspectiva por parte do INAC para esta atitude muito diferente daquilo que acontecia há 3 anos atrás, em que agora é de facto muito mais difícil conhecer o concurso que está em curso, neste momento, e que devia ter outra divulgação. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente do INAC respondeu-me, presumo que estava a responder à minha questão sobre a evolução tendencial das taxas aeroportuárias nos próximos anos, dizendo que o INAC não aceitará aumentos abusivos. Mas não foi isso que eu perguntei. O que eu perguntei, porque essa pergunta, eu, com o devido respeito, não fazia razão de ser, porque ninguém vai responder que nós vamos aceitar aumentos abusivos. Ninguém responderia a tal coisa. Portanto, a pergunta que eu fiz foi outra, que não foi respondida, foi se sim ou não é legítimo antever, ou antecipar, ou prever
uma tendência e uma evolução das taxas aeroportuárias semelhante à destes 2 últimos anos, 2013, 2014, janeiro de 2015, se este ritmo de evolução das taxas aeroportuárias está ou não dentro daquilo que são os parâmetros definidos como aceitáveis no modelo de regulação em vigor. Se podemos ou não esperar que isto que aconteceu nestes últimos 2 anos seja a regra e não a exceção, porque tudo indica que será de facto a regra. E, portanto, dentro desse modelo, aumentos e ajustamentos que signifiquem uma evolução no sentido de subir cada vez mais o valor da taxa aeroportuária, é um aumento não abusivo. E é um aumento do valor que não é abusivo. Mas para nós é um aumento abusivo, é um abuso. É uma medida altamente penalizadora. Mesmo que nos digam que, algures, há aeroportos que ficam muito mais caras as taxas, porque o que é certo é que há uma penalização que está a ser feita sobre os passageiros portugueses, por exemplo, que não podem escolher ir apanhar o avião para Madrid em Madrid. Se vão daqui para Madrid de avião, não vão apanhar o avião a Barcelona, por exemplo. Depois gostava de perguntar, de reiterar uma questão que o Sr. Presidente não respondeu, e eu queria só perceber se não responde porque não conhece o que se trata. Porque, nesse caso, se não conhece o que se trata, é pior, é mais preocupante. Quando eu lhe coloquei a questão sobre a diferença no comportamento do INAC relativamente à publicitação de concursos públicos, estamos a falar em termos genéricos, não estamos a falar de nenhuma tecnicidade, isto não é como a área de segurança reza do aeroporto da Horta e da pista clássica, estamos a falar da orientação da instituição relativamente à publicitação de concursos e a diferença enorme que existe entre o concurso para a licença de handling 2011 e aquilo que acontece agora, em que agora praticamente nada se consegue descobrir, e há 3 anos atrás havia outra divulgação e outra publicitação das peças processuais daquele concurso público. Muito, muito diferente. E, portanto, ou não conhece o que é que se está a passar a esse nível, coisa que eu tenho dúvidas que seja possível, enquanto Presidente do INAC, ou então não respondeu porque não teve tempo para isso, e agora peço-lhe que esclareça a questão. E, finalmente, se tem alguma informação que nos possa dar, na medida em que é representante do Estado português, no processo de discussão que está em curso no âmbito da Europa, da União Europeia e do Eurocontrol sobre o Céu Único Europeu, porque julgamos saber que houve uma reunião na sexta-feira, uma pessoa, membro do Conselho Diretivo do INAC, esteve em Lisboa numa conferência onde a questão foi discutida e que deu nota de que no próprio dia estava a ser discutido a mesma questão do Céu Único Europeu e do pacote SES 2+, e que havia desenvolvimentos que estavam naquele preciso momento a acontecer. Eu gostava de perguntar se nos pode dar, de uma forma muito sintética, algum ponto de situação, alguma informação sobre essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.